E aí, nação rubro-negra, Thiago chegando. E o Mengão, hein? Goleada pra cima do Alcas. Contar aqui como é que foi o jogo. Fica até o final. Mas antes de eu começar aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Bomba o like e ative o sininho de notificação. O Mengão nas oitavas. Infelizmente não veio a primeira colocação, mas estamos vivos. Primeiro tempo aqui, escalação, gostei, exceto o Thiago Maia. Eu preferiria ali o Eric Pulgar, que a gente sabe que vem se destacando, jogando bem. Com relação ao Davi Luiz, que recebe muitas críticas, a minha crítica vai para a zaga de um modo geral. O Leal falha, o Fabrício Bruno, não vejo o Davi Luiz muito abaixo desses atletas, não. Optou pelo BH, beleza, já foi bem contra o Grêmio, já teve uns bons lampejos contra o Santos, e por esse jogo contra o Grêmio já mostrava que ele podia ser útil à equipe. E bota ali o dois que está acostumado a jogar junto, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Com relação ao Felipe Luiz, conversei com as pessoas nas redes sociais. O Ayrton, titular, é um jogador de seleção brasileira, mas o Felipe ainda tem a experiência, e antes o Felipe do que você colocar um Léo Pereira lá, por exemplo, que não vai apoiar. Se é 3 zagueiros ou ele atuando como lateral, o Léo não vai ter apoio. E é um jogo ali que a gente sabe que é para o Flamengo chegar massivamente em cima do Alcas. E caso houver o cansaço por causa da idade, 37, a posição de lateral não é fácil, vai e volta, a gente tem o Ayrton Lucas. E o Pedro vive um período de seca de gols, mas eu ainda vejo ele no momento, por ser oportunista, aquele tipo de jogador que pode não fazer nada o jogo todo, mas ainda ele é mais preciso e matador que o Gabigol. Então, em termos geral, tirando o Thiago Maia, eu gostei da escalação do Flamengo. O Flamengo já chegou aos 3 minutos, lançamento do Vitor Hugo para o BH, driblou o goleiro, foi um pouquinho para frente, o BH não conseguiu acertar a mira. Ali, já aos 8 minutos, o chute do Wesley chegando bem no apoio, rebote, Pedro, Mengão, 1-0. O Flamengo ainda chegou de longe ali com o chute de longa distância do próprio Thiago Maia, quer dizer, apresentando esse repertório, apresentando jogadas vindas de trás para subidas do zagueiro de surpresa. E ali o Flamengo continuou em cima, massacrando. É bem verdade que a equipe do Alcas deu espaço, deu muito espaço. O Wesley toda hora ali. Dos 20 aos 30 minutos, o BH perdeu 3 gols, teve 3 chances, não foram gols perdidos, mas teve 3 chances. E o Arrascaeta bem, até voltando, roubando bola, distribuindo bem. O Everton Ribeiro circulando devido a esse espaço. Aos 30 ali, cruzamento do Arrascaeta. E Léo Pereira fez Mengão 2-0. E ali, jogada em cima do Bruno Henrique, com a velocidade, destaque, não tem medo de apresentar, não tem medo de errar jogada, velocidade. Eu fico muito feliz por ele, eu sou fã do Bruno Henrique, ele foi o grande jogador do ano mágico de 2019, melhor jogador do Campeonato Brasileiro, melhor do Flamengo no Mundial, melhor da Libertadores também. E ali
na linha de fundo Everton Ribeiro, e o Bruno Henrique pôde também deixar o seu. Então, já um gol, já um resultado que, se o Racing não vencer lá, que já deixa o Flamengo na primeira colocação. Por causa de erros lá atrás, a gente está na mão desse jogo. Classificados já estamos. Vamos torcer para ficar em primeiro. Tem um segundo tempo pela frente, lá na Argentina. E com opções aí no banco, a gente nem cobra tanto. Como depende um pouco de saldo de gols e não vem tendo sequência, nem vou pedir o Matheus Gonçalves. Se quiser colocar o Cebolinha, como eu disse no outro jogo, o Cebolinha é um dos poucos pontas que joga bem. Não tem a velocidade do Bruno Henrique, tem um drible mais curto, mas que é a ponta esquerda e joga bem na ponta direita. Esses jogadores aí, se quiser dar um ritmo para o próprio Gabigol, ver que o time está correndo, ele voltar a correr também, ele que voltou muito contra o Santos. Tem o nosso Coringa, então a opção, se o Sampaoli quiser mexer, não vai faltar, mas eu, de momento agora, para começo de segundo tempo, não mexeria. Vamos para o segundo tempo. E quem sabe aí sair com que parecia meio que improvável essa primeira colocação. Vamos para o segundo tempo. No segundo tempo ele não mexeu, o Alcas até ameaçou alguns lances, ficar no último terço ali do sistema defensivo do Flamengo, mas já aos 10 o Flamengo já colocou as coisas no lugar. Rascaeta, Bruno Henrique na velocidade, e achou o Vitor Hugo, e aí 4-0 Mengão. E aí o Bruno já apareceu em jogada de velocidade pela esquerda, conclusão, em cobrança de escanteio, uma outra especialidade dele, que é a cabeçada, quase marcou. E aos 20 o Sampaoli fez alguma substituição. O Gabigol pelo Pedro, ok, vamos dar ritmo aos dois. O Fabrício pelo Wesley, eu prefiro ali sempre o lateral de ofício. O Eric Pulgar no lugar do Thiago Maia. Beleza. Aí o Flamengo continuou em cima. Entrou também o Cebolinha no lugar do Everton Ribeiro. E o Flamengo em cima. O que eu não concordei, tem que deixar onde o melhor em campo está rendendo, que é na esquerda, Sampaoli. O ponta esquerda. Você colocou o Cebolinha na ponta esquerda e o Bruno Henrique na direita. Deixa o Bruno Henrique lá e o Cebolinha na direita. Aos 30 minutos, ele tirou o Bruno Henrique, colocou o Matheus Gonçalves. O Matheus, que eu tanto peço, precisa de ritmo. A partir do momento que fez o quarto gol, poderia colocar, só que eu não tinha tirado o BH. O BH foi o homem do jogo. Dá uma moral, mais ritmo, para mostrar que ele tem lugar no time. E eu tiraria ali, pela situação, o Vitor Hugo. O Flamengo ainda chegou aos 34 com o Cebolinha. Rondou, fez algumas boas jogadas. Perdeu um pouco daquela velocidade. Apesar do Fabrício Bruno correr, mas muito desengonçado pela lateral direita, poderia ter usado o Felipe Luiz. E com a saída do BH, também perde um pouco de velocidade. Mas também preservar o time para outras competições aí que vem, já tem jogo sábado, era importantíssimo. Então, feliz pela classificação, Mengão, com um futebol convincente. Um abraço a todos aí, muito feliz com a apresentação do elenco, que continua assim, não só em jogos que são considerados difíceis, até porque esse não era. Ele era decisivo por valer a classificação e por ter que fazer com 2 gols para ter esperança de sair em primeiro lugar. A primeira colocação não veio, mas o mais importante é que estamos vivos, é virar a chave, vencer o Fortaleza e continuar ali nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Um forte abraço e saudações rubro-negras.